Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teafarda. É um grande prazer estar aqui e hoje vamos estudar crimes contra a administração pública, em específico os dois crimes que tem no seu edital, corrupção passiva e ativa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de trazer uma breve explicação que irá facilitar muito o seu entendimento. Primeiro ponto, eu quero que você reflita comigo. O nome do crime é corrupção passiva. Portanto, alguém vai ser corrompido, alguém vai sofrer a corrupção. E eu te pergunto, quem que vai sofrer a corrupção? O funcionário público, e somente ele. Então eu quero que você grave esse primeiro ponto. Tem gente que confunde achando que o funcionário público vai praticar corrupção ativa. E isso não é possível. Porque o funcionário público é que vai sofrer a corrupção, portanto ele vai ser corrompido. Corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, 3 verbos para você gravar: solicitar ou receber, ou aceitar. E claro que tem que ser o quê? Funcionário público, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Por que eu falo isso? Porque já teve questão trazendo um indivíduo que fingiu ser funcionário público e solicitou vantagem. Se ele não é funcionário público, ele não atende a esse critério do CAPT, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Portanto, não vai praticar esse crime. Portanto, não vai praticar esse crime, que fique claro. Sendo funcionário público, solicitando, recebendo ou aceitando, ele pratica a corrupção passiva. E só. Funcionário público só vai praticar a corrupção passiva. Isso porque o verbo da corrupção ativa é diferente. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, a corrupção ativa, quem vai praticar é o particular. Porque ele vai corromper o funcionário público. E agora eu quero que você entenda. É por isso que, na ocasião ilícita, melhor dizendo, aqui temos o particular e aqui o funcionário público. Um fica jogando conversa pro outro. Um fica esperando o outro falar. Por quê? Porque se o funcionário público solicita, observe, preste atenção. Numa blitz, o policial solicitou a vantagem. Olha, sua CNH está vencida. Deixa o dinheiro do café aí, que a gente libera você. E aí esse particular vai e paga. Ele dá esse dinheiro. Se o particular paga a solicitação do funcionário público, qual o crime que o particular praticou? Nenhum. Ele não praticou corrupção ativa. Porque tem que seguir o caput, oferecer ou prometer. Ele ofereceu ou prometeu alguma coisa? Não. Ele apenas cedeu a uma solicitação feita pelo policial. Ah, Ramon, agora entendi. Por isso que fica esse jogo, exatamente, para ver quem vai praticar. Porque se o particular chega de cara e oferece, ele vai praticar o crime de corrupção ativa, e o funcionário público que recebeu, corrupção passiva. Aí, nesse caso, sim, os dois praticam. Agora, por outro lado, se o funcionário público solicita e ele paga, ele não praticou crime algum. Com essa explicação, ficou muito fácil. Eu acredito que você tenha entendido. E agora nós vamos fazer questões para que você concretize esse aprendizado. Tá? Aqui ficou questão 2, mas está errado. Foi apenas uma leve revisão. Agora sim, questão de número 1, ano 2023. Vou pegar o marca-texto, tenho certeza que você vai acertar. PM, Distrito Federal. Determinado agente público de trânsito, atendendo ao pedido do prefeito da cidade, deixou de multá-lo por avançar o sinal vermelho. Nesse caso, o agente praticou o crime de... 3 segundos para você responder. Gabarito, letra B, corrupção passiva. Olha, apesar dele não ter solicitado aqui, como a questão trouxe, ele atendeu ao pedido. E isso está claro no primeiro parágrafo da corrupção passiva, tá? Aqui tem o caput, artigo 317, perdão. No segundo parágrafo tem: se o funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então temos sim uma corrupção passiva privilegiada. Aqui ele praticou corrupção passiva porque ele atendeu ao pedido do prefeito. E é o que está descrito justamente no segundo parágrafo. Aqui eu trouxe apenas a título de curiosidade. Alguns poderiam confundir com prevaricação. Retardar ou deixar de praticar
indevidamente ato de ofício. Perceba que aqui é bem, melhor dizendo, é igual ao que está na corrupção passiva privilegiada, mas, como eu já trouxe a você, todo crime tem uma parte que você vai gravar. Além do núcleo verbal, tem uma parte que irá caracterizá-lo. E na prevaricação é a parte final, ó. Retardar ou deixar de praticar, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. E aqui é o mais importante, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A questão vai deixar claro, tá? Vai deixar claro. Tem que partir do agente. Tem que partir do agente. Aqui, ó, o agente atendeu. Não partiu dele. Foi um pedido feito, tá vendo? Cedendo a pedido. E isso que marcou a corrupção passiva e não a prevaricação. Ah, Ramon, agora eu entendi. Cada palavra importa exatamente. O bizu é esse. Primeiro você grava o verbo e depois você grava aquele detalhe final. Por exemplo, fazendo uma leve revisão. Eu vou deixar aqui no card para quem não assistiu. Roubo e furto. Os dois irão ter a subtração, mas o roubo tem lá mediante violência ou grave ameaça. Então será essencial para caracterizar roubo e não furto. Então são esses detalhes que não fazem a diferença para o direito penal na parte especial, certo? Então, ratificando o gabarito letra B, porque ele atendeu ao pedido do prefeito da cidade. Deixou de praticar ato de ofício cedendo a pedido. Portanto, corrupção passiva. Não foi prevaricação porque não partiu dele, não foi interesse nem sentimento pessoal. Questão de número 2, ano 2023, prova da PM Bahia. Questão recentíssima. Vamos lá. Arthur mantinha um estabelecimento no centro da cidade, onde explorava a prática ilegal de jogos de azar. Tomando ciência desse fato, os policiais civis, Bruno e Cândido, dirigiram-se até o local, ocasião em que lhes foi oferecida, que a questão está facilitando para você, por parte de Arthur, determinada quantia em dinheiro para que não fossem apreendidos os equipamentos, o que foi por eles prontamente aceito. E aí eu vou te dar 5 segundos para responder. Responda em voz alta, por favor, para a pessoa que está em seu lado perceber que você está acertando tudo. Qual é o crime? 5 segundos. Vamos lá? O crime praticado por Arthur foi corrupção ativa, porque ele, ofereceu. E os policiais, eles, aceitaram, foi prontamente aceito. E eu te digo, o particular que oferece pratica qual crime? Corrupção ativa. Ativa. Os policiais, os funcionários públicos que aceitam praticam qual crime? Corrupção passiva. Depois da revisão não tem como errar. Se você errou, por favor, volte o vídeo na parte introdutória e deixei isso muito claro. Essa letra está ridícula para saber se você está prestando atenção. Letra A. Todos os envolvidos praticaram corrupção ativa. Errado. Cada um praticou seu crime. Arthur praticou corrupção passiva. Errado. É para te confundir. Arthur é particular. Quem sofre a corrupção passiva é o funcionário público. Que fique claro. Letra C. Arthur praticou corrupção ativa, certo? Enquanto Bruno e Cândido praticaram corrupção passiva. É o nosso gabarito, letra C. Letra D. Todos os envolvidos praticaram corrupção passiva. Não. E letra E. A conduta será enquadrada como contravenção. Não. Gabarito, letra C, ratificando. Corrupção passiva, solicitar ou receber, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Foi exatamente isso que eles fizeram. Enquanto que a corrupção passiva, oferecer ou prometer vantagem para retardar ato de ofício, que foi justamente o que Arthur fez. Portanto, Arthur ofereceu corrupção ativa e os policiais aceitaram corrupção passiva. Pergunta, para dificultar a questão, se os policiais, cadê Bruno e Cândido, não aceitassem, Arthur teria praticado o crime de corrupção ativa? Eu vou deixar você refletir, porque eu trouxe isso em outra questão. Questão de número 3, ano 2022, banca e decano. Deixa eu pegar o marca-texto. Vamos lá. Para não ser preso em razão da falta de pagamento de pensão, Isaac ofereceu, aqui você já matou, hein? Isaac ofereceu, para não ser preso, a Abraão, policial que estava cumprindo o mandado de prisão, o valor de R$500. Ocorre que essa quantia não foi aceita, justamente o que eu acabei de falar. De forma que o devedor acabou sendo preso. Nesse caso, é possível afirmar que 3 segundos para você responder a questão. Gabarito letra A. Isaac praticou o crime de corrupção ativa. Isso porque é um crime formal, bastando o oferecimento para que ele seja consumado.
Então, mesmo que os policiais ou o funcionário público não aceitem, o crime está consumado. Questão aqui, ó, para a polícia militar, certo? Questão muito boa, que pode cair tanto em prova de oficial como uma prova de praça. Tendo em vista que a FCC, por exemplo, gosta de aprofundar um pouquinho mais. Então, questão excelente para você entender não só como funciona o crime, ou seja, o núcleo verbal, mas também o momento de consumação. Nesse caso aqui, basta o oferecimento, independente se aceita ou não. Questão de número 4, ano 2021. Um policial militar, no exercício de suas funções em uma blitz de rotina, foi surpreendido por um condutor, um particular, que lhe ofereceu uma vantagem indevida, caso ele liberasse o veículo imediatamente sem a fiscalização de praxe. O policial, então, recusou. Agora ficou fácil, né? Recusou a oferta e deu voz de prisão. Tendo em vista os fatos narrados, é correto afirmar que o fato praticado pelo condutor é 3 segundos para você responder. Vamos lá? Letra A. Atípico, errado. É fato típico. Típico e caracteriza corrupção ativa tentada. Errado. Não é tentada. É consumada. Basta o oferecimento para consumar. Então já vou tirar tentada aqui, ó, que já é baixaria. E aqui sobraram a letra C e a letra E. Ele vai tentar te confundir entre corrupção consumada, entre corrupção ativa e passiva. Aqui fica fácil, né? É corrupção ativa porque ele é particular. Você já aprendeu comigo. Quem sofre a corrupção passiva é o funcionário público. Ele é corrompido. Então não tem como o particular praticar a corrupção passiva, certo? Pelo menos não é regra, beleza? Gabarito, letra C. E aqui eu trouxe, esse era o entendimento da questão 2, tá? Mas serve também para a questão 3. O crime de corrupção ativa é formal, vou pegar o marca-texto, é formal e instantâneo. Ó, crime formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta. Ou seja, basta oferecer que esse crime já está consumado, conforme o STJ. E aqui o caput, que você já está cansado, você já gravou. Oferecer ou prometer. Bastando esse oferecimento, o crime já está consumado, independente se os policiais irão aceitar ou não. Você está percebendo que depois de pegar alguns bizus, fica fácil. É por isso que eu trouxe apenas 5 questões. Depois dessas 5, você não vai errar mais. Pode ter certeza. Opa, eu só trouxe 3, né? Não, eu não trouxe só 3. Eu acabei repetindo, tá? Mas isso não vai atrapalhar o entendimento de vocês. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Fazendo uma leve revisão com vocês. Só quem sofre a corrupção passiva é o funcionário público, porque ele vai ser corrompido, certo? Funcionário público que é corrompido. Já a corrupção ativa é praticada pelo particular, porque o particular que vai, corromper o funcionário público, certo? Então, corrupção passiva, funcionário público, ele solicita, recebe ou aceita a vantagem. Corrupção ativa particular, ele vai oferecer ou prometer para corromper o funcionário público. Se, porventura, o funcionário público solicita e o particular paga, o funcionário praticou corrupção passiva e o particular não praticou crime algum, porque para ser corrupção ativa, ele tem de oferecer ou prometer. E é por isso que fica esse jogo durante essa negociação ilícita. Mais uma vez, eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha te ajudado, e eu peço que, se você gostou deste vídeo, por gentileza, curta e se inscreva no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar. Vejo você na próxima aula.